Agora nós estamos na presença do Senhor, um culto online. Acho que tem sido uma experiência diferente para todos nós, porque nós estamos no mesmo Espírito, na mesma palavra, na mesma unção, no mesmo mover de Deus, mas também estamos separados, né? Você aí no conforto do teu lar, talvez aí sentado no seu sofá, assistindo na tua televisão, ou no teu celular, dentro do carro, ouvindo um pouquinho, né? Mas nós estamos na presença do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor e receber uma palavra que vem direto dos céus às nossas vidas. Vamos fazer uma oração? Ore comigo. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que venha a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre esses equipamentos que estão aqui, Senhor, sobre a vida do Elvis e da Raquel, que tem te servido, Pai, neste lugar. Nós consagramos e declaramos as bênçãos do Senhor sobre este lugar, declaramos que a Tua palavra está aqui, Pai. Queremos pedir que cada um, Senhor, que está nos ouvindo, assistindo agora, que venha também o mover do Teu Santo Espírito, que venha também a Tua palavra viva, poderosa e eficaz. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Olha, irmãos, o pastor Marcílio me convidou para estar aqui hoje, uma grande bênção, porque a gente vê essa ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ontem ele esteve ministrando, falando sobre fé aqui no Gruta. Se você não assistiu o Gruta de ontem, pegue aí, tem na nossa página do Facebook, depois você pode assistir. Todos os nossos vídeos estão sendo gravados e depositados ali no Facebook, né? Então você pode assistir. E ele falou de fé, né? E a hora que ele estava ministrando, falando, eu falei assim, meu Deus, né? Olha que palavra. E eu já tinha preparado essa palavra aqui, e eu peguei, copiei rapidinho do Word lá que eu tinha digitado, e mandei para o celular do pastor, falando, olha que eu vou ministrar amanhã, né? Então, realmente, a gente vê que às vezes nós estamos separados, nós estamos de corpos separados, nós não estamos juntos cultuando, mas o Espírito Santo tem envolvido as nossas vidas, tem trazido uma palavra ao nosso coração, e é isso que eu quero que você comigo hoje, nós tenhamos uma experiência com o Senhor. Diante do Senhor nós coloquemos as nossas vidas, tá bom? Ontem ele falou sobre fé, hoje eu quero falar sobre fé também, viu, Raquel? E eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo 11, versículo de número 8, o versículo ele fala assim, movido pelo chamado de Deus, Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde foi. Hebreus 11, versículo 8, né? Já está na nossa tela aqui, Elvis, olha só, hoje tem uma telinha aí para a gente com o versículo, né? Então, Hebreus 11, 8, o que aconteceu? Eu quero falar um pouquinho da história de Abraão e aquilo que ele representa na nossa vida. Se eu pudesse dar um tema a essa pregação, eu falaria sobre o Evangelho de Abraão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Abraão, ele foi levado, ele foi impulsionado pela fé. Não teve ali uma ação que pudesse falar o que Abraão iria fazer. Por exemplo, você vai ter um emprego novo lá na cidade de Canaã, a terra que eu vou te mostrar, e lá você vai ganhar milhões. Então mude para lá, prepare o seu passaporte, porque lá você vai se dar bem. Não teve isso. Olha, lá descobriram a cura do coronavírus, e você vai para lá e você vai estar imune 100%. Também não aconteceu. Abraão, ele simplesmente creu. Ele declarou a sua fé, a ação que havia na vida dele, ele foi impulsionado pela fé. Essa que é a grande diferença na vida de Abraão, na vida de tantos homens que passam pela humanidade, e Abraão, ele creu, e isto foi-lhe imputado por justiça. Quando Abraão creu, nós vemos ali o percurso da história, que veio de Adão, depois veio Noé, depois veio a Torre de Babel, né? E depois veio Abraão.
Abraão recebeu uma instrução de Deus. Abraão recebeu uma palavra de Deus na vida dele. Abraão recebeu algo diferente. E essa mesma ação que ele recebeu veio até nós nos nossos dias. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós temos 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós colocamos ali, são chamados o Evangelho, ou as boas novas que Jesus trouxe para os homens. Boas novas de salvação, boas novas de redenção, a restauração da comunhão com Deus que nós temos. Mas quando você olha para Abraão, o Evangelho foi pregado para Abraão. Ele recebeu uma palavra na sua vida. E agora vamos acompanhar lá Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas obras a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Olha só que texto maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele instrui a igreja. Ele estava falando para a igreja de Gálatas. Aquela igreja ali, ela recebeu uma palavra e eles recebem essa instrução. Vamos ver algumas coisas nesse versículo. Eu quero ser bem, como o pastor Marcílio gosta de falar, né? Eu gosto de ser bem didático, né? Ele fala assim, não é, Elvis? Eu quero ser bem didático hoje também. Aqui no versículo fala assim, ó, os que são da fé. Se eu estivesse na igreja hoje, eu ia perguntar assim, quem é da fé, levanta a mão. Quem é da fé? A Raquel levantou a mão, o Elvis também levantou a mão aqui, eu também levantei a mão, né? Quem é da fé? Quem é da fé? Aqui ele fala assim, os que são da fé. Que fé que ele está falando? A fé em Deus, a fé em Cristo. Ele está falando da nossa condição humana de crermos em algo que Deus vai trazer para as nossas vidas. E ele fala assim, esses é que são filhos de Abraão. Então, nós somos da fé. Significa o que então? Nós somos filhos de Abraão. Vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá. Ali no versículo finalzinho do 9, ele fala assim, assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Assim, os que são da fé, então nós garantimos que nós somos da fé, ok? São abençoados juntamente com Abraão. Então, a bênção que estava lá com Abraão está conosco hoje, ok? Vamos guardar esses detalhezinhos que eu quero chegar exatamente nesse ponto com você. Então, quando você olha para Abraão, ele foi um homem de fé, um homem que saiu sem rumo, simplesmente por uma palavra que Deus havia colocado no seu coração. A palavra que está nas nossas vidas hoje. Deus nos garantiu uma eternidade, Deus nos garantiu uma condição de nós vivermos e termos uma palavra viva para a eternidade. Nós temos isso no nosso coração, nós temos isso na nossa vida. E quando você olha para Abraão, ele teve que desenvolver a sua fé. A nossa fé também tem que ser desenvolvida. A fé não é uma semente, tem que ser lançada na terra, ela não tem que crescer, ela vai florescer como uma árvore e ela tem que gerar frutos. A fé que nós temos hoje, ela tem que ser produtiva. Não pode ser uma fé estéril, uma fé que não produz, uma fé que não faz, que não age, que não tem nada. Quando você olha para Abraão, ele gerou frutos. Quando você olha aqui as bênçãos
para chegarem nas nossas vidas, tem que ter um vínculo. Qual que é o vínculo? A fé. Os que são da fé são abençoados. Então aqui nós temos que vincular as duas coisas. Tem muita gente que quer ser abençoado. Mais uma vez eu vou fazer a brincadeira. Se eu estivesse na igreja, eu ia perguntar: quem quer ser abençoado aqui? Todo mundo ia levantar a mão. Todo mundo quer uma bênção. Ai, quem quer uma bênção? Oh, glória, eu quero a bênção em nome de Jesus e tal. E nós entramos nessa vibe aí de querer uma bênção, de ser abençoados. Mas, para ser abençoado, precisa estar vinculado à fé. Nós que somos da fé, vamos receber a bênção de Abraão se nós tivermos de fato fé. É essa que é a condição que nós temos para a nossa vida. Quando eu tenho esse vínculo, quando eu tenho essa conexão com Abraão, com Cristo, com a fé, aí sim as bênçãos vêm na minha vida. Ponto final. É simples assim. Eu podia até parar a pregação agora aqui, né? Porque o vínculo é esse, a pregação é essa. Para que eu seja abençoado, eu preciso de ter fé. Se eu não tenho fé, eu não tenho bênção. Se eu não tenho bênção, é porque eu não tive fé. Ah, mas e as lutas? Eu vou chegar nas lutas, nós vamos falar de luta. Mas o princípio é exatamente esse. Fé para ser abençoado. É dispor a tua fé. É crer na tua fé. É falar como aquele pai que chegou diante de Jesus, o filho dele estava lá endemoniado, e ele fala assim: você crê? Ele fala assim: Jesus, me ajuda na minha fé, ajuda na minha falta de fé. Ele cria, mas ele achava que a fé dele era pequena. Ele sabia que precisava ter. Daí Jesus responde: tudo é possível ao que crê. Aquele que tem fé, tudo é possível. E nós precisamos de desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus. Jesus, ele morreu para que as bênçãos chegassem ao irmão mais novo. Eu não vou entrar agora nesse mérito, né? Mas nós somos o filho mais novo. Entre os judeus e os gentios, nós somos os mais novos. Primeiro Deus escolheu os judeus, depois os gentios. Mas os gentios receberam as mesmas bênçãos de Abraão. Vamos lá para Gálatas capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Gálatas 3, versículo 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isto para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Você guardou a expressão aí, para quê? Olha só. Essa expressão é o que faz a diferença toda no versículo. Cristo nos redimiu da maldição quando foi colocado no madeiro, foi pendurado naquela cruz. Todo aquele que for pendurado será maldito. Jesus atraiu sobre aquela cruz todos os nossos pecados, a humanidade toda, o pecado da humanidade foi atraída em Cristo Jesus. Houve uma carga espiritual ali no Cristo, e ali ele redimiu todos nós dos nossos pecados. Isto para quê? Essa expressão para quê indica uma finalidade. Qual a finalidade? Qual a finalidade que Jesus foi para aquela cruz? Para que as bênçãos de Abraão chegassem também a nós. Irmãos, a cruz de Cristo Jesus é para a nossa salvação. Nós cremos no Cristo, nós cremos na ação do Senhor, nós cremos no poder de Deus, na ação de Deus nas nossas vidas, nós cremos nessa ação que o Senhor tem sobre nós, só que nós temos que entender isso.
a bênção vai chegar a partir do momento que eu entendo o poder da cruz, a partir do momento que eu entendo esta ação de crer em Cristo Jesus como único e suficiente Senhor para a minha vida, e eu passo a entender e ter essas bênçãos sobre a minha vida. Então Jesus foi na cruz com uma finalidade: nos salvar e nos abençoar. Ele foi para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Está curioso já para saber quais são as bênçãos de Abraão? Daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Quando você olha para os gentios, e aqui o versículo fala para que a bênção chegasse também aos gentios. Quem são os gentios? É simples. Tem duas raças: judeus e gentios. Se você não é judeu, você é gentio. Se você não é gentio, você é judeu. O que você é? Você é judeu? Se você não é judeu, você é gentio. Então aqui está claro: a bênção de Abraão chegasse aos gentios. O brasileiro é gentio. O americano é gentio. Ah, mas eu tenho uma raizinha lá no meu passado. Eu tenho uma bisavó que foi judia. Beleza. Mas a bênção de Abraão também atingiu os gentios. Aos teus filhos, aos teus netos, a todos aqueles que não nasceram no povo judeu, eles são gentios. Ah, é japonês? É gentio. Ah, é africano? É gentio. Ah, é gentio. E a bênção chegou até nós. A bênção de Abraão chegou às nossas vidas. Pela fé, nós temos essa bênção. Só que quando você olha para esse momento, o que aconteceu? Abraão, ele sai da terra que ele tinha, ele recebe uma palavra de Deus, e Deus fala assim para ele: rapaz, olha, Abraão, você vai ter uma geração, e eles vão ficar lá no Egito, vão ficar presos por 430 anos. E ali nós vemos a história toda de Moisés. Depois você vai lá para Êxodo, capítulo 1, toda a história que vai seguindo. O capítulo 3 já fala do nascimento de Moisés, o chamado e tudo mais. Quando você olha para esse momento, o que estava acontecendo? O povo, ele recebeu uma lei. Ele recebe os 10 mandamentos, ele recebe a instrução, e ele vive debaixo desta lei, depois de Moisés até Jesus Cristo. Então, antes de Moisés, o que tinha de instrução? Como que eles faziam? Como que eles cultuavam? Como que eles adoravam? Eles tinham um contato com Deus. Abraão levantava altares, ele entregava o seu dízimo, ele entregava a sua oferta, ele tinha os sacerdotes ali que conversavam, a própria chamada teofania, a presença de Deus. Deus aparecia em carne. Certa vez Abraão estava lá e vieram 3 homens, e ali ele viu que era o próprio Deus, o próprio Cristo, que estava ali encarnado, conversando com ele. Olha que loucura. Depois vem Moisés, e eles vivem quase 2000 anos debaixo de uma lei. Daí a lei veio lá: não, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro, você não pode fazer aquilo e tal. E aquele peso que veio sobre toda a população: não, só o sacerdote que pode entrar e tal. E veio toda aquela situação. Só que no capítulo 3, o versículo 26 até o versículo 29, olha só o que fala a palavra de Deus: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meu Deus, que inspiração foi essa que o apóstolo teve para escrever esse texto? Que inspiração? Foi somente a revelação do poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala bem claro:
E quando nós olhamos para isso aqui, tem uma sequência. A sequência em que nós cremos em Cristo para a nossa salvação. Um dia você estava andando, você estava lá no interior de São Paulo, né? Estava lá em Cruzália, né, Raquel? Estava lá em Pedrinhas Paulista, estava lá em Dracena, estava lá não sei aonde, estava lá no interior, estava lá igual o pastor Marcílio lá, como é que é, Porto Velho, né? Lá em cima, estava lá, mas a salvação nos alcançou, a salvação veio sobre nós, o Cristo vivo entrou nos nossos corações e nós fomos transformados. A palavra veio na nossa vida e nós fomos vivificados. A partir dali, nós fomos batizados. Recebemos o batismo. Nós fomos batizados, uns foram batizados no rio, outros foram batizados na piscina, outros foram batizados dentro de uma igreja, outros num batistério, outros, cada um. Mas nós fomos batizados. E naquele batismo, quando eu fui mergulhado ali naquelas águas, o meu corpo foi sepultado com Cristo Jesus e nós levantamos uma nova criatura, lavado, remido, comprado com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Essa é a sequência. Depois nós fomos revestidos desse novo homem por dentro e por fora. E ali ele coloca uma coisa que é meio que automática. Nós passamos a ser herdeiros segundo a promessa. Irmão, eu quero que você entenda esse caminhar. Eu quero que você entenda isso, porque hoje em dia, o que acontece? Muitas pessoas, elas querem ir lá para a ponta já. Elas querem já receber a bênção, já quer receber a promessa, mas não quer gastar tempo com Deus. Não quer ter um investimento na sua vida pessoal, não quer passar por um discipulado, não quer passar por um tempo de leitura bíblica, não quer passar por um tempo de TSD das suas orações, não quer gastar um tempo com Deus. O que acontece? Quando você olha para essa palavra, ali no versículo ele fala assim: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos herdeiros. Para ser herdeiro, o que precisa? Precisa que os pais faleçam e você receba. Abraão morreu? Morreu. Cristo morreu? Morreu. Então nós temos a nossa herança. Nós temos a nossa herança garantida em Cristo Jesus. Olha que louco, porque quando você olha para isso, nós podemos confirmar no capítulo 4. Olha o capítulo 4 comigo, versículo 28 até o 31. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Olha que versículo que confirma toda esta palavra. E o versículo 28 ali ele fala: irmãos, vocês são filhos da promessa como Isaque. O que é Isaque? Quem era Isaque? Isaque era o filho de Abraão. 100 anos de idade, ele foi lá e Deus deu o filho, aliás, 110 anos, né? Ele teve filho. Ele estava lá, estéril, a sua esposa estéril, Sara, era Sarai, virou Sara, e ela gera um filho. Ela gera uma criança. Aquele filho Isaque, ele oferece ao Senhor por sacrifício, porque Deus pede. E ali em Hebreus capítulo 11 fala assim que Abraão entregou ele como sacrifício, tendo a certeza que Deus o poderia ressuscitar. A fé de Abraão era tamanha. Ele sabia que ele poderia depositar aquele filho no altar. Ele sabia que Deus poderia ressuscitar, mesmo com um punhal encravado no seu peito, Deus poderia trazê-lo de volta. Quando você olha para esse versículo aqui, fica muito claro.
Nós somos filhos da promessa como Isaque. Os filhos naturais perseguem os filhos nascidos no Espírito. Por quê? Abraão teve um outro filho que foi no modo natural. Qual foi o modo natural? Ai, Abraão, eu não estou podendo, vai lá com a minha concubina, se deite com ela, e você vai lá ter um filho com ela. E ali ele gerou um filho de uma forma natural. Mas nós não somos filhos do natural, nós somos filhos espirituais. Nós somos filhos que foram gerados do Espírito de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Agora, aqui a Bíblia fala assim, que os filhos naturais perseguem os filhos espirituais. Se eu fosse perguntar aqui, você já foi perseguido? Ai, coronavírus está aí. Ai, meu Deus. Não, mas eu creio em Deus. Eu creio que Jesus Cristo pode transformar. Se eu morrer, eu vou para a glória. Ai, você é louco. Ai, onde já se viu uma coisa dessa? Tem que ter cuidado. Ai, não faz isso, não faz aquilo. Amém, irmão. Amém. A gente tem cuidado, a gente lava a mão, a gente passa álcool em gel, a gente usa máscara, né? Mas nós cremos no Deus da eternidade, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, e o filho natural vai nos perseguir, e você fica olhando lá para o filho natural, ele vai, quando vai no teu trabalho, persegue você no trabalho, ele fala assim, não, mas esses crentes todo louco, mas esse crente não sei o quê, mas não sei o que lá, né? E nós somos perseguidos pela nossa fé, simplesmente porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, simplesmente porque nós cremos em um Deus que pode virar a chave, como o mundo fala hoje em dia, ligar de uma hora para outra. Deus pode mudar a nossa história, a nossa situação. Deus pode mudar. Olha, se eu contasse para você os testemunhos que eu tenho vivido nesses dias, né? Muitos sabem, eu sou representante comercial, a gente vive de venda, né? A cada dia é um leão, cada dia é uma luta, cada dia é uma situação diferente que a gente tem que enfrentar, mas os milagres Deus tem colocado nas nossas mãos, né? Todo dia tem um milagre de Deus, todo dia. Se eu fosse contar aqui não dá tempo aqui, né? O Elvis não deixa que o relógio vai andando, né, Elvis? Olha, nós temos direito a uma herança, nós somos filhos espirituais. Vamos para Romanos capítulo de número 8, versículo de número 17. Romanos 8, 17. Abra sua Bíblia aí. Ou está na tela aqui, né? Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Entendeu? Aqui chegou a hora, aqui chegou o momento, porque muita gente fica vivendo o evangelho cor-de-rosa. O que é o evangelho cor-de-rosa? Ai, vem para Jesus que a tua vida vai mudar e vai ser um mar de rosas. Mas não fala que a rosa vem com cabo e vem com espinho também. Ai, vem para o evangelho porque todos os teus problemas irão acabar. Ah, Jesus, se pregasse um evangelho desse, né? E se fosse essa a verdade, mas aqui a palavra de Deus nos ensina e nos fala aquilo que nós precisamos entender. Aqui nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros com Jesus, mas nós precisamos de participar dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Não é só chegar e falar, ai, a partir de agora eu sou de Jesus, e está tudo bem, e tananã, né? Não, eu tenho que participar dos sofrimentos de Cristo. Quais são os sofrimentos de Jesus Cristo? Nós poderíamos ler um monte de textos aqui, né? Que nós somos atribulados, mas não somos... quer ver? Vou ler um texto que não estava no script aí, Elvis, não tem problema não, né?
2 Coríntios capítulo 4, esse versículo eu gosto demais. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder em tudo excede, que provém de Deus e não de nós. De todos os lados, pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. As lutas fazem parte da vida. As lutas fazem parte, para você ter uma vitória, já diz o poeta, tem que ter a batalha, tem que ter a luta, tem que ter a prova, tem que ter a tribulação. O que acontece é que no meio da luta, no meio da prova, as pessoas abandonam a sua fé. No meio da luta, no meio da prova, no meio daquele momento que Deus está para te entregar a vitória, você abandona, você reclama, você murmura, você sai fora do projeto de Deus, sai fora daquilo que é a ação de Deus, você acaba deixando aquilo que é a verdade de Deus. Nós precisamos de entender isso, irmão. Olha, nós precisamos de entender que todas as lutas que nós estamos passando fazem parte do macro, do plano macro de Deus. Deus não fica olhando somente para o Valceli, não. Deus não fica olhando só para a Raquel, só para o Elvis, só lá para o pastor Marcílio. Ele fica olhando o macro da igreja. Qual é o plano de Deus? Você acha que Deus não podia interferir e tirar as questões políticas que nós estamos vivendo? Né? O estado do Paraná todo liberado aí, o estado de São Paulo ainda todo preso. Questão política, difícil, complicado, a gente não entende. Mas você acha que Deus não podia interferir? Lógico que sim. Por que ele não interfere? Porque não faz parte do macro de Deus. Então eu vou passando pela prova e eu dando glória a Deus, dando glória a Deus. Não pode cantar essa, pode, né? Eu tenho que entender isso. Eu tenho que viver a luta. Eu tenho que entender a luta e saber que o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas. Quando eu olho para isso, daí sim, eu passo a viver o evangelho de Abraão. Vamos voltar um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho com você. Abraão, ele recebeu a visita de Deus. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Ele foi, chegou lá em Canaã, ele viveu, já ali ele teve os filhos, o filho, né? Depois do seu filho teve os 12 filhos, e ali eles foram para o Egito, ficaram presos lá durante 430 anos. Deus fala, sai da terra, vai lá para o lugar de vocês. Eles peregrinam 40 anos, Deus troca a geração, ali eles entram em Canaã, eles conquistam toda aquela parte de Israel que nós conhecemos hoje, e ali Jesus Cristo vem 2000 anos depois, e ele fala, não são só vocês, é o mundo inteiro que eu quero, não são só vocês. E é através de vocês, a bênção que estava sobre Abraão vai chegar para todos os gentios também. E a bênção chegou até nós, em Cristo Jesus. E eu quero falar para você, as 6 promessas que Deus colocou sobre a vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de todos os povos, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Oh, meu Deus, já pensou? Deus falando com você, você tendo um tete a tete com Deus. E aí, Deus, como é que tá? E aí, beleza, velho? Não pode falar velho, né? Oh, Deus, ô Senhor, aí, né? Cada um na sua cultura. E Deus fala assim, olha,
Sai do lugar que você está, porque eu tenho um projeto para você, Abraão. Eu tenho um projeto que vai impactar toda a humanidade. Nós estamos mais ou menos 4.000 anos, pouco mais, 4.500 anos desse trecho aqui. Já pensou? 4.500 anos atrás, Deus falando para um homem. E hoje, maio de 2020, um pastor falando desse texto, falando, Deus falou com Abraão, e a bênção chegou até nós hoje. Olha que loucura. A primeira bênção é, eu farei de ti uma grande nação. Nós somos uma igreja, nós somos o maior povo da terra, nós somos o povo vencedor em Cristo Jesus. Nós temos a maior capacidade de mudar a história. Se o meu povo ora, o povo vem a quebrantamento, Deus muda a história. Deus ouve as nossas orações. Nós precisamos aprender a estar em sintonia. Ao mesmo tempo que nós somos o maior povo da terra, nós somos aquela grande nação que Deus escolheu, nós somos divididos. Porque um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. Um fala, não é assim, ou não é assado, não é para o futuro, não é para agora, não é Apocalipse, tem que ser lido de trás para frente, não, porque as semanas de... Irmão, vamos crer juntos, vamos crer na vitória, vamos entender o Cristo vivo, vamos ser transformados em Jesus, vamos ter a nossa vida transformada e sabendo que as bênçãos, nós somos uma nação abençoada, cada um tem a sua função e você foi chamado para orar, para clamar, para invocar o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor, ainda que você esteja nas periferias, ainda que nós sejamos um minúsculo membro do corpo de Cristo, mas nós fazemos parte e nós temos uma história para mudar. Amém? Você entendeu isso? Você faz parte de uma nação, você não está sozinho, você não está isolado. Tem pessoas que estão sozinhas. Eu sei, está em quarentena, né? Mas vivem reclusas, com medo na sua mente. Meu Deus, o corona está batendo na porta. O Covid está entrando. Não liga o ar-condicionado. Abre o carro, põe a máscara e faz assim, o carro que gel. Então, para com isso. Nós somos uma nação e nós estamos juntos. Nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos invocando o nome do Senhor. E Ele vai mudar a nossa história em nome de Jesus. Você entendeu? Nós temos que ter essa certeza. E esta certeza é que o mundo tenta tirar das nossas vidas. Tenta falar que nós não somos nada. Tenta falar que nós somos loucos. Tenta falar que não tem cura. Tenta falar que não tem a ação de Deus. Tenta falar que nosso Deus se esqueceu. Tenta falar, tantas coisas que você sabe tão bem quanto eu. Mas nós temos uma certeza. Nós fazemos parte do povo abençoado. Nós fazemos parte da igreja militante de Cristo Jesus. A segunda bênção, ele fala assim, eu te abençoarei. Irmão, você sabe quem está falando aqui? Deus. E Deus falou assim, eu te abençoarei. Que bênção. Já pensou, simplesmente Deus falando para você, não, nós temos a maior costa larga do mundo, somos nós. Você já chegou numa empresa, daí você falou assim, não, mas o chefe que mandou. O chefe mandou? Não, então tudo bem, não, pode ir lá. Você chega lá e fala assim, não, mas é o chefe que está falando. Não, o chefe. É a mesma coisa. Nós temos a bênção de Deus. Mas quem é que abençoou você? Deus me abençoou. Deus te abençoou? Rapaz, e às vezes a gente não pensa nisso. Nós falamos, quem é você? Não, eu sou Valcelizinho, nasci lá em Assis, e eu estou aí, fazendo a obra de Deus. Não. Nós somos abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. A bênção do Senhor está na tua cabeça.
A bênção do Senhor está sobre você. Você é abençoado. Está com alguém na tua sala? Vamos ver, aqui nós estamos aqui também, né? Quero ver em voz alta, hein? Fala aí pro teu irmão do teu lado aí. Fala aí, você é abençoado do Senhor. Oh, glória! É isso aí, nós somos abençoados do Senhor. Em terceiro lugar, Deus fala assim, eu farei grande o teu nome. Aqui eu vou dar até um parênteses, né? Porque todo mundo já acha, não, já vou aparecer na internet, eu vou ser um grande artista de cinema, não, eu vou ser... Não, não é isso que Deus está falando. Ele está falando assim que nós temos uma ação de Deus, e quando nós falamos que nós somos cristãos, o inferno treme. Irmão, se você chega num lugar e fala assim, não, eu sou cristão, todo mundo assim... já treme, porque o nome que está sobre as nossas vidas é grande. A ação de Deus que está em nós é grande. O nome que está em nós é grande, que é o nome de Jesus. E por isso, Raquel, que a gente estava conversando antes, tem os fake cristãos. Tem os fake cristãos. O cara que fala assim, não, eu sou crente também. Fala palavrão, enche a cara, fica caindo nas armadilhas do diabo, faz falcatrua, paga propina, vai fazer coisa errada. Que crente é esse? É crente mesmo. Porque crente até o diabo crê, né? Mas cristão, aquele que tem o nome de Deus na sua vida, ele tem uma promessa, ele tem uma vida genuína, e ele fala e o diabo treme. Ele fala e a palavra de Deus vem na sua boca. Nós temos uma palavra de Deus viva sobre nós, que opera nas nossas vidas. Em quarto lugar, você será uma bênção. Olha que interessante, primeiro falou que nós receberíamos a bênção. Agora nós vamos ser a bênção. Você é uma bênção. As pessoas podem falar, mas aquele lá não sei o quê, na perseguição, mas você é uma bênção. E às vezes nós nem imaginamos, porque nós somos, ou melhor, nós temos que ser uma bênção para o nosso próximo. Você precisa se enfronhar mais para abençoar pessoas. As pessoas precisam ver em você a bênção. As pessoas precisam entender que você é uma bênção. Quando nós, até no sentido dos dízimos e ofertas que a igreja tem, hoje minha filha entregou o dízimo dela. Falei assim, pai, Deus não tira férias, né? Tá meu dízimo lá, vamos depositar amanhã, vou estar depositando na conta da igreja lá. É isso. Por quê? Nós estamos ajudando pessoas que às vezes nem sabemos quem são. Você também pode ser uma bênção. Você pode ser uma bênção para o teu esposo, para a tua esposa. Você pode ser uma bênção para a tua filha, para o teu filho. Você pode ser uma bênção para o teu vizinho. Às vezes nós ficamos olhando as pessoas e as pessoas não conseguem nem mais conversar. Com esse medo do abraço, de estender a mão. Toca aí. Com medo. Pelo amor de Deus, seja uma bênção. O que você pode ajudar a pessoa? O que você pode fazer para uma pessoa? Olha, deixa eu falar um exemplo aqui, né? Nós temos uma vizinha lá e ela precisava ir no banco sacar, né? E daí ela falou assim, olha, vocês não podem ir lá e tal. Lógico, pode. Não, porque fulano lá queria cobrar R$50, abençoar a vida dela, vai cuidar da casa dela, vai dar uma cesta básica para ela, manda para a igreja a cesta básica, a gente vai distribuir como nós temos feito. Nós temos que ser uma bênção. Ache uma oportunidade de você ser uma bênção. Ache uma oportunidade de você abençoar alguém. Faça isso. É uma promessa. Sabe por quê? Ali na quinta promessa. Abençoarei os que te abençoarem. Meu Deus. Isso aqui é algo assim. Aqui fala assim, né? Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Irmão, você é amigo de Deus. E Deus é teu amigo. Significa que os teus amigos vão ser amigos de Deus. Os teus inimigos
vão ser inimigos de Deus, né? Às vezes a gente fica olhando, poxa, aquele cara lá me maltratou, poxa, aquele lá me deu um prejuízo, poxa, aquele lá fez um negócio errado comigo. Não se preocupe, não se preocupe. Colhe os frutos, colhe os frutos. Deus lá na frente vai cuidar. A gente não precisa ficar aí, né? Não, eu te amaldiçoo também, porque eu sou abençoado. Não, deixa que Deus cuida. Deus vai cuidar da tua vinha. Deus vai trazer muitos frutos em você. Deus vai abençoar a tua vida. Ele vai abençoar você e Ele vai cuidar daqueles que não te abençoarem. Por isso que é importante você abençoar. Você abençoa um irmão, abençoa outro irmão, cuida de um, cuida do outro. Você vai sendo bênção, 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 vai sendo um canal de bênção e as bênçãos vão retornando para a tua vida e você nem sabe como. Às vezes a gente planta alguma coisa hoje e vai colher lá na frente. É uma outra pregação, né? É a pregação da semente. Sabe quantas sementes precisa para colocar? Vocês são do interior, vocês vão saber, né? Para plantar um milho, quantas sementes precisa? Vocês sabem? 3 sementes. 3 sementes. E de jabuticaba? Quantas sementes precisa? 1 semente. Agora, quanto tempo demora para nascer o milho? 3 meses. 3 meses já está tudo floidinho, cheio lá. E a jabuticaba? 5 anos. 5 anos. Então é isso, a nossa semente, você não sabe qual que vai nascer, quando vai. Você está plantando uma semente de jabuticaba hoje? A bênção que você está ali projetando no irmão, abençoando o irmão. Então você precisa entender isso. E em 6º lugar, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ah, como eu gosto de falar de família, né? Como eu gosto de ministrar famílias, como eu gosto de entender a família, como eu gosto de falar disso aqui. Esse aqui é um versículo, acho que ele arremata tudo. Porque quando nós somos abençoados, nós abençoamos nossa esposa, o marido, nós abençoamos os filhos, a família é abençoada, e as famílias vão contagiando outras famílias. E ali as famílias vão se tornando bênção. E de repente alguém fala para você, nossa, como você é uma bênção, como a tua família é uma bênção, puxa, que alegria, ai, que referencial, ai, como é bom estar perto de você. É isso que funciona, é assim que funciona. O evangelho que o Senhor Jesus trouxe para nós é o evangelho da família, onde todas as famílias serão abençoadas por nossa causa. Você e eu precisamos de ter uma família abençoada. Sabe, essa quarentena que nós estamos vivendo, eu creio num propósito de Deus, na ação de Deus, para unir mais as famílias. Onde você pode conversar mais com o teu filho, onde você pode conversar mais com a tua esposa, onde você pode conversar mais com a tua família sentado numa mesa, né? E a gente para naquela rotina. Eu estava contando ainda aqui, né? Segunda-feira foi uma bênção para mim, sexta-feira preparar a palavra, ministrar a palavra, você senta ali, conversa, ora, é gostoso, você compartilha. Ah, mas e as lutas? As lutas fazem parte. As lutas, os sofrimentos de Cristo fazem parte. Mas nós temos essas verdades na nossa vida. Nós temos essas promessas de Deus na nossa vida. Nós temos todas essas promessas que estão sobre nós. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei. Farei grande o teu nome. Serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, nós precisamos disso. O evangelho chegou, a palavra de Deus chegou, a tua vida chegou, e nós somos esses, como Abraão, nós somos movidos pela fé. Nós começamos no evangelho crendo. Para onde o Senhor quer nos levar? Quer nos levar para a eternidade. Creia no Senhor Jesus, entrega a tua vida para Jesus, deixa Ele se movimentar dentro de você. Assim que terminar essa pandemia, procure uma igreja próxima de você. Vale, eu quero ser batizado, eu quero mergulhar nas águas, eu quero ser um novo homem,
Eu quero ter uma ação de Deus na minha vida. Fale para tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos: eu te amo, eu quero ter uma vida nova em Cristo Jesus. Entregue a sua vida, o Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai transformar a tua vida. Eu quero só fechar com este versículo. O capítulo de número 3. Já até perdi o versículo aqui, Elvis. Opa, estou em Timóteo também. Só fechando aqui. O capítulo de número 4. O versículo de número 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Você tem a promessa. Essas bênçãos vão te alcançar. O Senhor vai abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. O Senhor vai mover sobre você. O Senhor vai abençoar os teus negócios, os teus bens. Tudo te irá bem. Vai ter prova, vai ter luta, vai ter tribulação. Mas em todas elas, a mão do Senhor estará estendida sobre a tua vida. E você vai poder testemunhar: eu tenho um Deus que mudou a minha sorte. Eu tenho um Deus que mudou a minha vida, a minha história, a minha família. Feche os teus olhos por um instante. Ore ao Senhor agora. Fala para Deus. Eu vou citar para você aqui as promessas. E você vai orando aí. Vai falando com Deus as promessas dele. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos agora, Pai, na tua palavra, Senhor. Nós estamos diante de ti. Nós queremos clamar por essa palavra. Essa palavra fala que nós somos filhos, herdeiros, como Isaque. Senhor, as promessas que vieram para Abraão, nós queremos receber também no nosso interior. Nós queremos receber na nossa vida, Senhor. Senhor, eu declaro, Senhor, sobre meus irmãos, que nós somos uma grande nação. Nós somos a igreja militante do Senhor na face da terra. Eu quero declarar sobre meus irmãos, Pai, que eles são abençoados do Senhor. O Senhor os abençoará na entrada, na saída. O Senhor colocará as suas mãos sobre eles. Senhor, eu quero declarar que o Senhor fará o nome deles grande, porque o Senhor está à frente. O teu nome será glorificado na vida dos meus irmãos. Senhor, eu quero declarar que eles vão ter bênção. Eles serão bênçãos para ir em centro. Eles serão bênçãos para as viúvas. Eles serão bênçãos para os maridos. Eles serão bênçãos para a esposa. Eles serão bênçãos para os filhos. Eles serão bênçãos na empresa, em todos os lugares. Senhor, eu quero declarar que o Senhor os abençoará a quem eles abençoarem, e que o Senhor vai cuidar daqueles que nos amaldiçoaram, aqueles que nos perseguiram. É o Senhor que vai colocar a mão, é o Senhor que vai intervir. Senhor, eu quero declarar a bênção sobre cada família desta terra, em nome de Jesus. Oh meu Deus, cada casa, cada lar, cada um que chegou, Senhor, nessa live hoje, cada um que ouviu esta palavra, cada um que está assistindo, onde chegar, Pai, esse vídeo, onde chegar, Senhor, esta oração, em nome de Jesus, que a bênção da família permaneça. Nós oramos crendo na ação do Senhor, crendo no poder em Cristo Jesus. E em nome dele que eu oro. Amém e amém, Senhor. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Amém, amém. Olha, com muita alegria, tenho certeza que você foi abençoado. Faça uma proposta com você mesmo. Pegue as pregações da igreja. Entra no Facebook da igreja, veja a primeira pregação que nós postamos, veja a segunda, deixa lá, abre uma sala de vídeo, coloca lá todos os vídeos na sequência e deixa tocando lá. Essa semana eu peguei um notebook velhinho de casa lá, coloquei lá no meu escritório, depois eu posso até mandar uma foto para vocês, e deixei tocando louvores o dia inteiro, fica 24 horas, vou dormir, o notebook está ligado lá nos louvores. Faça isso, faça com a pregação, vai escutando, deixa a palavra entrar em você. Não veja más notícias, não se escandalize, não fique olhando para homens, olhe para o Senhor. Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Amém? Elvis, Deus te abençoe, muito obrigado, viu, querido? Deus te abençoe, você também, fica na bênção, na paz do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado.